O ministro das Relações Exteriores do Irã publicou um artigo de opinião no Wall Street Journal. O interessante é que ele conseguiu algum tempo de exposição, Abbas Araghchi, na Fox News. No texto do Wall Street Journal, ele afirma que, ao contrário da contenção demonstrada pelo Irã em junho de 2025, desta vez, eles não têm escrúpulos em revidar com tudo o que têm. Não conseguimos obter muito mais informações do artigo por causa do paywall do Wall Street Journal, que é praticamente impenetrável. Mas, nesse alerta, ele diz: ao contrário da contenção demonstrada pelo Irã em junho de 2025, nossas forças poderosas não têm escrúpulos em revidar com tudo o que temos em um ataque remoto. Isso não é uma ameaça, mas uma realidade que sinto necessidade de expor explicitamente. Bem, acho que temos que, neste momento, apenas observar o quociente de sanidade da administração Trump entre Tel Aviv, ou Israel e Washington. Não é uma boa equação. E então há o potencial de uso ou de implantação de armas nucleares. Acho que a probabilidade é bastante, não quero dizer alta, mas maior do que antes, porque as apostas são simplesmente incríveis. Para Israel, isso é um problema existencial. E como Larry disse, ficou demonstrado de forma convencional que se os Estados Unidos não tivessem intervindo no final da Guerra de 12 dias, eu realmente acho que a surra que Israel estava levando, se tivesse continuado por mais 14 dias, teria um potencial muito forte de desestabilizar completamente o governo Netanyahu e a sociedade israelense. Porque é preciso lembrar que Israel estava tão desesperado naquele momento que impôs uma restrição à saída de pessoas do país enquanto era bombardeado por mísseis iranianos. Quer dizer, só imagine isso. Você está sendo bombardeado todas as noites do céu, e o seu governo diz que você não pode sair, porque o governo israelense estava realmente preocupado em perder o controle de muitos de seus reservistas militarmente. Eles ainda estão lidando com o desastre em Gaza. Então, para eles é uma questão existencial. Para o governo Trump também é uma questão existencial, porque é uma questão de credibilidade. E eu acrescentaria que, quando vimos tanto o verdadeiro compromisso 1 quanto o 2, e Larry aponta com razão o dedo para a Jordânia. Mesmo que o Iraque fechasse seu espaço aéreo para qualquer ataque israelense ou americano ao Irã, isso faria uma diferença enorme. Seria como da noite para o dia. Isso realmente restringiria Israel e os Estados Unidos. Mas, se você observar o que foi ativado, pense bem nisso. De Djibouti a Diego Garcia, passando pelo Golfo Pérsico e pelo Mediterrâneo, todos os ativos navais que os Estados Unidos tinham estacionados na costa do Levante, ao norte da base aérea de Incirlik, todas aquelas 2 dúzias de instalações militares no nordeste da Síria, o que restou no Iraque, assim como as outras posições que o Zedon mantém na região, na Arábia Saudita, no Catar e assim por diante, a frota no Bahrein, tudo isso. E era realmente necessário compreender que naquele momento, tudo foi ativado. Tudo foi ativado. Portanto, toda a presença militar dos Estados Unidos da América na Ásia Ocidental tem um único propósito, e vimos esse propósito demonstrado 2 vezes: fornecer um perímetro de defesa e um manto de proteção para o Estado de Israel, que tem aproximadamente o tamanho de Nova Jersey. Então, se é isso que é necessário, e esse é o custo por ano, falamos sobre nossa ajuda a Israel, somemos o custo total de tudo isso. Isso está incluído no custo anual de defender o Estado de Israel que os Estados Unidos pagam. Isso ficou muito claro durante aquelas 2 trocas, o que isso significa. Então, se é isso que é preciso para que esse pequeno Estado exista e faça o que vem fazendo, levar adiante a ofensiva que tem conduzido contra seus vizinhos há décadas, mas especialmente nos últimos anos, isso é sustentável? Diga-me, financeiramente e politicamente, o preço que os Estados Unidos e a região estão pagando para que o Estado de Israel mantenha uma guerra contínua contra todos os seus vizinhos. É realmente um preço que as pessoas vão continuar pagando indefinidamente.
that people are going to pay indefinitely. I don't think so. And it's beginning to wear thin. E eu não acho que seja assim. Está começando a perder força. Você viu ações extremamente ousadas por parte dos sauditas e recentemente da Turquia. Está ocorrendo uma reorganização de interesses e blocos de poder na região. Então acho que é seguro dizer que os acordos de Abraão estão mortos neste momento, porque as pessoas estão realmente percebendo, e acredito que foi o ataque ao Catar, lançado por Israel, que causou um enorme impacto na região. Que nem mesmo um aliado dos Estados Unidos, que abriga uma grande instalação militar americana, está a salvo desse estado fora de controle que os Estados estão determinados a proteger. Mas voltando ao ponto original, por que os Estados estão atacando ou ameaçando atacar o Irã? O motivo continua mudando. Originalmente, era porque eles estavam desenvolvendo armas nucleares. Embora a própria avaliação de inteligência dos Estados Unidos, apresentada mais recentemente por Tulsi Gabbard, dissesse que o Irã não está buscando uma bomba. Então Trump jogou a DNI debaixo do ônibus, e em vez de renunciar por princípio, ela ficou calada. Permaneceu no governo e acabou ficando em segundo plano publicamente como resultado. Ela deveria ter renunciado naquele momento. Teria sido o melhor movimento político para o futuro dela. Agora ela basicamente vai ser levada pelo ralo da história, junto com o MAGA. Mas enfim, deixando isso de lado, então o Irã agora não se trata mais das armas nucleares, porque Trump afirma que destruiu o programa nuclear deles. Because Trump claims he destroyed their nuclear program. Now it's democracy. Now it's back to the Samantha Power model. Agora é democracia. Agora voltamos ao modelo de Samantha Power, o dever de proteger neoliberal, sabe? O modelo de John Bolton também. Ele também acredita nisso. Então há todos esses motivos diferentes. Mas tudo começou com a questão nuclear. E veja, a fraude disso não pode ser subestimada. Havia um acordo em vigor para conter qualquer possível desenvolvimento iraniano, chamado JCPOA, o Acordo Nuclear com o Irã. E Donald Trump, sob ordens diretas de Israel, sabotou esse acordo em maio de 2018. Por quê? In May of 2018. Why? There was no reason given. Não foi dada nenhuma razão. Não foi dada nenhuma razão. A razão de Trump foi, ele fez aquele gesto com as mãos. É um mau acordo. É um acordo terrível. Eu nunca teria assinado esse acordo. Nunca teria. É terrível. Ele nunca disse por que era um acordo terrível. Havia garantidores, a União Europeia, a Federação Russa. Quero dizer, havia muitos garantidores internacionais. Esse é o tipo de tratado ou de acordo multilateral sólido que dificilmente se consegue. Mas acho que facções dentro dos Estados Unidos provavelmente sempre tiveram a intenção de não honrar esse acordo. Os europeus certamente também não cumpriram suas obrigações financeiras. Mas a questão é que essa foi a solução. E agora você ouve os gênios em Washington, os especialistas em política externa, dizendo que o que precisamos agora é de algum tipo de acordo com o Irã para garantir que eles não vão buscar uma arma nuclear. Eu fico pensando, estou ouvindo isso mesmo? Então toda essa confusão vem de Israel. A política externa dos Estados Unidos não é independente. Donald Trump, o governo Trump, está completamente capturado por um governo estrangeiro e por um lobby estrangeiro que atua livremente dentro dos Estados Unidos. Eles estão ditando cada movimento que os Estados Unidos fazem na região. E por fim, vou dizer que é por isso que as negociações entre Ucrânia e Rússia estão um caos. Porque, para Steve Witkoff e Jared Kushner, Ucrânia e Rússia é apenas um bico. And Jared Kushner, Ukraine-Russia is a side hustle. The only reason that they're in there is A única razão pela qual eles estão lá é por causa de Gaza, por causa de Israel. E só isso. Eles não têm conhecimento, nem interesse, nem mesmo. Steve Witkoff não se dá ao trabalho de aprender sobre as regiões de Donbas. Ele não se importa. Tudo o que eles querem é esse novo clube de golfe que Trump está criando, chamado Conselho da Paz. E as taxas de associação são bem altas, cerca de 1 bilhão por ano ou 1 bilhão de taxa de entrada, algo assim. E ele tem o Doral, sabe, em Gaza, no Mediterrâneo. Quero dizer, isso é inacreditável. Essa coisa, quero dizer, podemos falar sobre isso, é um dos maiores golpes que se pode imaginar. É uma entidade não estatal, efetivamente uma entidade corporativa,
onde Donald Trump tem. Mesmo em uma corporação, você não pode ser CEO vitalício, mas nesse modelo pode. E ele basicamente está tentando usar isso como alavanca para conseguir outros acordos que pressionem os russos e os europeus por meio da Ucrânia. E também o acordo da Groenlândia. Tudo isso pode definitivamente desmoronar. Está começando a parecer um castelo de cartas por causa do timing. Do ponto de vista de Trump, não acho que eles tenham pensado em tudo e não estão obtendo o tipo de apoio que esperavam em Gaza por parte dos parceiros europeus, da Rússia ou da China. Então vamos ver o que acontece. Mas não consigo acreditar que os europeus não estejam se manifestando de forma mais ampla e mais enfática para rejeitar isso categoricamente. E isso está ligado ao Irã, porque para o Irã a questão de Gaza e da Palestina é central. Essa é outra coisa que as pessoas no Ocidente não entendem. Está praticamente escrito na Constituição iraniana que eles defenderão qualquer um que seja oprimido, como os palestinos. A Arábia Saudita não recusou, na verdade, ou pelo menos recusou verbalmente, permitir que seu espaço aéreo fosse usado e permitir que as instalações militares dos Estados Unidos lá fossem usadas para um ataque ao Irã desta vez. E quando Patrick mencionou o ataque no Catar no início de 2025, eu pensei, uau, eu tinha completamente esquecido disso. Mas é verdade, definitivamente existe essa tensão. E houve relatos de que os países do Golfo, supostamente junto com a Turquia, faziam parte desse esforço para impedir Trump. Mas suas reações a tudo isso, até mesmo o Conselho da Paz, são ainda piores, Patrick, acho, quando você mencionou isso. Acho que é como se fosse preciso pagar $1 bilhão no primeiro ano para obter a filiação permanente. Se você puder ficar lá por 3 anos, se não pagar o $1 bilhão diretamente a Donald Trump, então terá que sair depois de 3 anos. Então, imagino que ele ache que o país vai passar vergonha se não fizer isso. É uma farsa completa e absoluta. Mas também ignora o fato de que, como você disse antes, o Hamas e a resistência ainda estão lá e provavelmente continuarão governando. Então, isso também vai acabar em um grande confronto. O que me leva a você, Coronel Wilkerson. O governo Trump não consegue nem lidar com essa situação em Gaza, que é, veja bem, do tamanho de Washington, D.C., um campo de prisioneiros que acabou de passar por um genocídio. Acho que o ministro das Relações Exteriores de Omã, que representa um país que, na minha visão, é a entidade diplomática por excelência dentro do Levante, estava certo quando afirmou categoricamente que a causa da instabilidade nessa região é Israel. E nossa imprensa não deu muita atenção a isso, compreensivelmente. Nossa imprensa é, em grande parte, controlada por Israel, ou pelo menos por conselhos editoriais e setores significativos dela. O New York Times, liderando o grupo, disse: ele está certo. Está absolutamente certo. E cada vez mais as pessoas estão achando impossível negar isso. Seja para seus próprios públicos oprimidos, para si mesmas ou para ambos, isso é realmente relevante. Elas estão começando a perceber que esse é o problema. Então, como foi apenas sugerido ou dito, acho, os acordos de Abraão estão mortos. Qualquer tipo de reconciliação entre os Estados Árabes e Israel, acredito, está morta, pelo menos por uma geração de israelenses. Se isso existir por tanto tempo, o que eu não acho que vai acontecer. Um ponto mais importante para mim, porém, é que nessa situação em Gaza, estamos vendo o que eu chamo de uma tentativa de construir um mundo obesiano, em sua forma mais berrante e crua. O que estamos vendo é Bibi Netanyahu fazendo declarações como: bem, a fase 2 é realmente irrelevante para mim. Não vejo nada acontecendo na fase 2 que seja relevante para mim. Ao mesmo tempo, Francesca Albanese, por exemplo, divulgou um relatório que inclui, entre outras duras críticas a Israel, a afirmação de que sob os escombros não vamos enterrar 60 mil, nem 70 mil, nem mesmo 100 mil, mas algo mais próximo de 500 a 600 mil palestinos mortos. 75%,
dos quais são mulheres e crianças. Não tenho dificuldade em acreditar nisso, porque já trabalhei com esse tipo de situação e sei que agora é muito mais sofisticado. Eu adoraria ver alguém no Pentágono de Hegseth fazer isso. Suspeito que já tenham feito. Você usa a ferramenta que o exército emprega para avaliar danos de bombardeio. É muito mais sofisticada do que isso. E realmente é sofisticada. Você analisa os materiais com que as casas foram construídas, as ruas foram pavimentadas, os porões foram feitos, o sistema de água foi montado. Em outras palavras, você examina toda a infraestrutura em detalhes minuciosos. Você observa a densidade populacional, a área aproximada, toda a situação. Você analisa os explosivos lançados sobre eles, e não apenas as bombas de 250, 500, 1.500, 2.000, 750 e 2.000 libras, todas lançadas de forma implacável. Você também analisa os obuseiros 155, os maiores, os menores. Em outras palavras, você analisa a artilharia. Examina os morteiros, os de 4 polegadas, os de 81. Você observa tudo em termos de munição disparada, tanto em quantidade quanto em método. E considera outros fatores que influenciam algo assim. Existem cerca de 10 critérios, e é possível estimar com bastante precisão, dentro de uma margem de 3 a 5%, quantas pessoas estão mortas. E se fizer isso, vai descobrir que são pelo menos 200.000. Então, o que vamos fazer com essas 200.000 pessoas mortas? Dou-lhe 3 palpites, e os 2 primeiros não valem. Um trator como aquele que matou Rachel Corrie, e muitos outros como ele, vai passar por esse território e nivelá-lo. E teremos um cemitério com pelo menos 100, talvez 200.000, talvez mais palestinos, dos quais 75% são mulheres e crianças. Esse é o plano do Bibi. É isso que o Trump entende, tenho quase certeza, e aparentemente aceita. É isso que vamos fazer. Este é provavelmente o maior ato de atrocidade deste século até agora. E eu já olhei para o Sudão, já olhei para muitos outros lugares. Isto, e cresce em suas dimensões porque o Império o permitiu completamente. Penso em Gaza, e nisso, ele vai transformar aquilo nas Nações Unidas, disse recentemente. Isso vai ser as novas Nações Unidas, esse conselho. Com figuras como Tony Blair lá dentro, vai ser uma grande ONU. Eu gostaria de ver Blair como o novo Guterres, secretário-geral da ONU. Esqueci de mencionar que as Nações Unidas, de forma desprezível, colocaram seu selo de aprovação em tudo isso com uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, em vez de condenar abertamente. Se Kofi Annan estivesse lá, ele estaria em pé na cadeira condenando tudo o que foi feito ali. Mas temos um covarde como secretário-geral da ONU. Vamos encarar isso como fofoca. Trump e Israel basicamente colocaram uma arma na cabeça do Conselho de Segurança da ONU, dizendo: se vocês não aprovarem esta resolução, vamos tirar as luvas de novo e massacrar palestinos, como fizemos há 6 meses. Então esse era meio que o acordo. E sim, não houve nenhuma palavra de Guterres criticando isso. Mas Patrick, o que isso significa? Antes de chegarmos à Groenlândia, à Europa, à OTAN e a todo esse fiasco, antes que percamos o coronel Wilkerson aqui. Eu só queria saber suas considerações finais sobre isso. O que tudo isso diz sobre os Estados Unidos neste momento? O Império, o governo de Donald Trump. A própria ideia de que esse Conselho de Paz vai funcionar em Gaza é meio uma piada. Acho que ninguém acredita nisso. Mas, ao mesmo tempo, o governo está batendo no peito por destruir o Irã. Parece que não há muitas possibilidades para nenhuma dessas coisas, mas tudo isso quase cheira a desespero. Quais as suas questões se relacionam? Obrigado, cara. Eu vou responder a isso. Mas só uma observação sobre o que o Larry mencionou a respeito da devastação lá. Eu diria que também há uma certa porcentagem de munições não detonadas.
e o número é inacreditável. Por exemplo, estou atualmente em Plymouth, no Reino Unido, e eles acabaram de encontrar uma bomba não detonada da Luftwaffe a cerca de 5 metros de profundidade, durante uma inspeção em um canteiro de obras. Eles tiveram que fechar todo o quarteirão e levou 3 dias para removê-la com segurança. Normalmente, eles a levam para o mar. Então ainda existem equipes de EOD lidando com munições antigas não detonadas. Eu também vi isso quando estive na Hungria. Eles têm uma grande equipe fluvial de EOD que trabalha no Danúbio, além de outros locais com munições não detonadas por toda a Europa. Então, se você pensar nos depósitos de resíduos tóxicos, bem como no potencial de urânio empobrecido, e nas munições não detonadas, quero dizer, mesmo que os palestinos permaneçam em Gaza, eles terão que lidar com isso. Essas são munições não detonadas dos Estados Unidos. Aliás, a maioria delas. Eles terão que lidar com isso por gerações. Eu estive no Líbano. Fiz um documentário sobre as bombas de fragmentação que Israel lançou no sul do Líbano, que as equipes do MAG dos Estados Unidos ainda estão limpando. Israel se recusou a fornecer os dados. Eles têm todos os registros de missões mostrando onde essas bombas foram lançadas, e se recusou a entregá-los às autoridades internacionais para que pudessem identificar e eliminar rapidamente todas essas munições não detonadas. Muitas crianças foram mortas no sul do Líbano ao longo dos anos por causa disso, em parte porque esses artefatos se parecem com brinquedos. Mas só para colocar isso em perspectiva, os americanos não têm ideia do dano que foi causado e que continuará por gerações. Essa é a primeira coisa. Voltando ao ponto original, o Conselho da Paz foi criado para contornar e basicamente deixar de lado o direito internacional. E, no momento em que isso foi apresentado, Israel enviou uma equipe de demolição para destruir e arrasar os escritórios da Agência de Assistência e Obras das Nações Unidas em Jerusalém. Quer dizer, você consegue acreditar nisso? Todos deveriam estar indignados com isso. Mas isso faz parte do legado de Gaza. E com o governo Trump, o objetivo tem sido desmantelar e enfraquecer a ONU. Eles se retiraram de muitos órgãos da ONU recentemente, e Israel bloqueou a ajuda internacional. 66 organizações, acredito, ou 37. Não me lembro o número exato. 37, I can't remember the number at the same time. So there's a war going on here that extends into multilateral. Então, há uma guerra acontecendo aqui que se estende às instituições multilaterais. Isso faz parte do desmantelamento. É uma política internacional e de poder absolutamente obesiana. E isso deveria assustar todo mundo. Trump está tentando substituir a cooperação e os acordos internacionais por esses esquemas corporativos falsos, tipo pirâmide e marketing multinível, em que você precisa investir e fazer todo esse tipo de coisa, e que são feitos para existir perpetuamente. Ele, sua família e seu círculo íntimo acabarão sendo os beneficiários, usando isso para alavancar outros negócios em outros lugares. Quero dizer, é algo tão insidioso. A última coisa que direi é que estou cansado de ver Trump em Davos dizendo: "Eu parei mais de 8 guerras." Que guerras Donald Trump parou? What wars did Donald Trump stop? Is there any actual documented proof? Existe alguma prova documentada real disso? Ou estamos apenas acreditando na palavra dele de que fez uma ligação para Modi? Porque muitas dessas guerras que ele afirma ter impedido, estamos ouvindo de líderes políticos desses países que Donald Trump não impediu guerra nenhuma. Então eu vou me arriscar aqui, Danny e Larry, e apostaria que Donald Trump não impediu nenhuma guerra dentre as mais de 8 que ele alega, e que, na verdade, ele iniciou uma guerra não provocada no Iêmen, na Venezuela, no Irã e até ameaçou a Dinamarca. E Gaza conta, porque os Estados Unidos são absolutamente cobeligerantes em Gaza. Então ele iniciou e continuou. 1, 2, 3, 4, então eu vejo mais 4 guerras, não menos 8 ou mais, como Trump está afirmando. Então eu acho que isso é uma grande besteira. E é triste ver a imprensa de direita nos Estados Unidos repetir esses clichês o tempo todo. Trump, eu ouço isso o tempo todo no rádio conservador quando estou dirigindo na América. 8 ou mais guerras,
8 ou mais. De onde isso vem? Onde está a documentação disso? É um monte de lixo completo e está sendo usado para reforçar sua credibilidade como um presidente da paz ou algum tipo de mediador internacional de paz e boa vontade. É uma fraude completa em um nível simplesmente inacreditável e difícil de compreender, de verdade, porque ninguém realmente questionou a origem dessa afirmação audaciosa que ele continua fazendo e exibindo na frente de é o cartaz na porta dele. Senhor Paz Internacional, guerras nota A+. Quero dizer, é inacreditável. 8+ wars. I mean, it's unbelievable.